Olá, boa tarde, irmãs. Eu sou a Dayana, sou intercessora do Tropa de Elite de Jesus. Nós somos um ministério que está na linha de frente da batalha em oração. Nós somos adoradores do Senhor Jesus. Nós o adoramos em espírito e em verdade. Nós nos encontramos pela plataforma Zoom para o ensino e pregação do Evangelho do Reino. Nas reuniões, compreendemos a vida alicerçada nos princípios de Cristo, a cultura do reino de Deus e a mentalidade de governo. Nós somos um ministério comprometido com a palavra e com a obra do reino, que está em expansão para apressar a volta de Jesus Cristo. O grupo de homens do Tropa de Elite de Jesus se reúne todas as segundas-feiras, às 20 horas, pela plataforma Zoom. As crianças se reúnem às 14 e às 19h15 nas terças-feiras. Os jovens se reúnem nas quartas, às 20 horas. E as mulheres, às 14 e às 20 horas nas quintas-feiras. As nossas famílias se reúnem no segundo domingo do mês, às 19 horas. Além desses encontros, nós temos um grupo de ensino nas terças-feiras, às 20 horas e 15 minutos, que atualmente estamos aprendendo a discernir a voz de Deus. Está sendo incrível, não é mesmo? Os nossos encontros presenciais se chama Projeto Atos e ocorre de 15 em 15 dias, às 15 horas. No Projeto Atos, nos reunimos para firmarmos o entendimento do ofício de sacerdote. Todos nós somos sacerdotes. Este é o ofício dos filhos de Deus, ativadores do sacerdócio. Recebemos a revelação daquilo que o Senhor quer que façamos. Nós oramos pelas pessoas, ministramos, porque entendemos que somos representantes do reino de Deus. Fluímos na fluência do Espírito Santo do seio de Deus. Ministramos a ceia, batizamos, oramos pelos enfermos, oramos por libertação. Nós somos o Tropa de Elite de Jesus. Nós também temos um grupo de WhatsApp, e se você quiser participar, é só enviar uma mensagem que nós te adicionamos. Então, irmãs, vamos entrar no tema da ministração dessa tarde. E o tema que o Senhor colocou no meu coração, o que tem movido o seu coração? O nosso Senhor é aquele que sonda, esquadrinha, examina minuciosamente os nossos corações, de forma que ele sabe o que estamos pensando e quais são as nossas reais intenções. O quão profundos são os ensinamentos do nosso Senhor, aquele que sabe a intenção dos nossos corações, aquele que conhece o que projetamos e tudo o que fizemos, aquele que sabe tudo o que faremos e por qual razão faremos. Mas o que o Espírito Santo de Deus me levou a falar hoje é: o que projetamos e o que fazemos está de acordo com a vontade de Deus? Nós estamos pedindo e agindo em favor do povo de Deus? Queridas, olha lá o que está escrito em Romanos 8, 27 e 28. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Sim, o nosso Senhor, o nosso Criador, Ele tem um plano para as nossas vidas, tem um propósito para cada uma de nós aqui. Mas qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é clara. A vontade do Senhor é que o Evangelho seja anunciado e que nós façamos discípulos de Jesus. Mateus 28, 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Em diversas passagens bíblicas do Novo Testamento, algumas veremos no decorrer desta ministração.
O Senhor demonstra claramente que conhece a intenção do nosso coração. Ainda que possamos, muitas vezes, nos sentir incapazes ou até improváveis para a realização de um determinado propósito de Deus. Ele, o nosso Senhor, sonda os nossos corações. E é Ele que faz todas as coisas. Não somos nós. Nós apenas precisamos estar disponíveis para fazer a vontade do nosso Senhor. Lembra da passagem do homem rico e da passagem do cobrador de impostos? Vamos lá para Mateus, nós vamos ler 19, do 16 ao 23. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? E Jesus respondeu: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida eterna, obedeça aos mandamentos. E o homem rico perguntou: Mas quais? E o Senhor respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe e ama o teu próximo como a ti mesmo. Aí o jovem rico respondeu: isso tudo eu tenho obedecido, mas o que me falta ainda? E Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e me siga. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: Digo-lhes a verdade. Dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Irmãs, nota-se que nessa passagem, o homem rico quis mostrar-se perfeito, porque cumpria todos os mandamentos da lei, achando que em nada precisava arrepender-se. Mas percebemos que Jesus é aquele que sonda os corações. É claro que Jesus sabia que havia uma fortaleza no coração daquele homem. Sabia que o orgulho estava tomando conta daquele coração e demonstrou que o homem rico se achava perfeito e bom, mas comprovou que naquele coração ainda havia algo a ser curado. Veja, Jesus sabia a intenção do coração daquele homem. Digo isso porque olha o que aconteceu com Zaqueu. Lucas 19, 1 ao 9. Zaqueu, o cobrador de impostos, também era rico. Quando Jesus ia atravessar Jericó, um homem muito rico, chamado Zaqueu, que era chefe dos que cobravam impostos, procurou ver Jesus. Mas como ele era de estatura baixa e não conseguia espreitar por cima da multidão, correu à frente e subiu em uma árvore junto à estrada para dali ver Jesus. Quando Jesus ia passar, olhou para cima e, vendo Zaqueu, chamou pelo nome. Jesus chamou Zaqueu pelo nome. Zaqueu, desce depressa, porque convém-me visitar-te hoje. Ele saltou para o chão e, satisfeito, levou Jesus para sua casa. Mas a multidão descontente, afinal, vai ser hóspede de um conhecido pecador, murmurava. Entretanto, Zaqueu levantou-se e disse: Senhor, darei da minha fortuna aos pobres, e se tenho cobrado a mais nos impostos, restituirei 4 vezes mais o valor. E Jesus disse: a salvação entrou hoje nesse lar. Este homem é como um filho fiel de Abraão. O Filho do Homem veio buscar e salvar pessoas perdidas como este homem. Em ambos casos, eram homens ricos, mas o Senhor conhecia o coração do primeiro homem. Sabia que estava fundamentado na lei e na justiça própria, achando que com isso alcançaria a salvação. Mas jamais poderia o homem rico enganar Jesus, pois além de saber tudo o que fazemos, também sabe o que pensamos e quais são as nossas intenções. Ainda que o cobrador de impostos tivesse pecados, ele resolveu arrepender-se e assim agradou o coração de Jesus, que não apenas deu atenção a ele, mas foi no jantar na sua casa e disse que a salvação havia entrado naquele lar. Aleluia! 2 Pedro 3:9. O Senhor, o nosso Senhor, irmãs, não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, o nosso Senhor é paciente conosco,
não querendo que ninguém pereça, mas que todas nós chegamos ao arrependimento. Jesus sabe a intenção dos nossos corações, sabe qual é o motivo das nossas escolhas, quais são os nossos planos e por que planejamos. E o Senhor, o nosso Deus, que vê o que está no nosso coração, sabe qual é o pensamento que está no nosso espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Pois nós sabemos, irmãs, que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles quem Ele chamou, de acordo com o seu plano. Aqui nós concluímos que o Senhor sonda os corações, que todos os nossos atos e intenções devem ser em favor do povo de Deus e de acordo com a vontade dele. Agora eu vou trazer um testemunho, que outro dia eu estava na aula de natação e havia 2 jovens nessa aula e eles estavam competindo. Só que não era uma competição. Eles brigavam o tempo todo e desvirtuavam o real objetivo da aula, que era capacitá-los. Até que em um momento a professora parou, vendo as constantes brigas dos adolescentes e falou: isso não é uma competição. Vence quem completar o treino. O verdadeiro objetivo não é chegar primeiro, mas completar o treino no tempo proposto. Isto lhes daria capacidade de enfrentar os próximos desafios. E chegar primeiro não estava sendo avaliado naquele momento. Quando isso aconteceu na aula de natação, o Senhor ministrou muito fortemente no meu coração. E eu pensei, é verdade. Enquanto estamos sendo treinadas, temos apenas que completar a carreira. Temos que realizar todas as tarefas que o Senhor nos propôs. Mas não há prêmio para quem chegar primeiro, com toda certeza. O prêmio é a consequência certa daquele que perseverou e obedeceu. Quantas vezes, irmãs, o Senhor está nos treinando, está nos capacitando, está nos dando condições de cumprir o que Ele nos chamou para fazermos. Mas ao invés de obedecermos à indicação do nosso Pai, para aquele momento, que muitas vezes o Senhor está nos curando, está nos fazendo ficar fortes, está nos ensinando a amar, a ter compaixão das pessoas, está nos ensinando a nos colocarmos no lugar do outro, nos ensinando a termos compromisso com o reino de Deus. Está nos mostrando como as coisas devem ser feitas, mas muitas vezes nós estamos desesperadas, muitas vezes nós estamos agonizando, brigando com os nossos colegas e questionando o nosso mestre, quando na verdade o que temos que fazer naquele momento é apenas realizar o treinamento, superar o que nos está sendo proposto e completar o quadro. Enquanto escrevi essa ministração, o Senhor me lembrou da passagem de Marcos 9, 33, 37. Também podemos encontrar essa passagem em Mateus 18, 1, 5 e Lucas 9, 46, 48. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é maior no reino dos céus. Quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. Então começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. E Jesus, conhecendo os seus pensamentos, Jesus sabia o que eles estavam pensando, irmãs. Tomou uma criança e a colocou em seu pé, ao seu lado, e disse: quem recebe esta criança em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. Então, ser o primeiro nunca esteve nos planos do Senhor para as nossas vidas. Assim, não há motivos, irmãs, para pensarmos em quem está em primeiro lugar. Porque em primeiro lugar está o nosso Senhor Jesus. Naquele momento, provavelmente estavam os discípulos discutindo quem deles seria o maior. Por quê? Porque o orgulho estava tomando conta das intenções dos corações deles. Jesus
O nosso amado Jesus nos ensinou que em cada decisão que tomamos, que em cada pensamento, que em cada intenção, o Senhor está nos observando e que devemos ser humildes e pensar no próximo. Afinal, é Ele que faz todas as coisas. Jesus coloca as palavras na nossa boca. Jesus nos mostra quem Ele quer alcançar. O nosso Jesus tem um plano para cada uma de nós. E o plano do Senhor vai se cumprir. Não tenho dúvidas, irmãs, de que aquele que começou a obra em nós vai completá-la. Você entenderá o que é justo, o que é direito, o que é certo, e aprenderá os caminhos do bem, pois a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso guardará e o discernimento o protegerá. Provérbios 2, do 9 ao 11. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor o Senhor é aquele que sonda os corações. Provérbios 21, 2. Eu não estou aqui para julgar, nem mesmo para dizer o que é certo e nem o que é errado, porque somente Deus pode fazer isso, não é mesmo? Mas na palavra de Deus diz que o mal produz a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, a idolatria, a feitiçaria, o ódio, a discórdia, os ciúmes, a ira, o egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essa. O Senhor nos advertiu que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Está em Gálatas 5, 19 e 22. Então, este versículo pode nos ajudar a orar e a discernir se o que estamos fazendo ou fomentando está agradando o coração de Deus ou não. Ainda que tenha aparência de bem, se resulta nestas coisas, elas estão fora da vontade de Deus. E agora, para terminar, além de falar o que o Senhor conhece a intenção dos nossos corações e que nós devemos completar a carreira, eu finalizo essa porção dizendo que a vida cristã é em favor do outro. É tudo sobre o outro. Não há espaço para egoísmo quando nós seguimos Jesus Cristo. E o que tenho a dizer é que quanto mais parecidos nos tornamos com o Senhor, menos de nós e mais do outro. Claro que não é uma tarefa fácil. E conhecendo o nosso coração corrupto, que de hora em hora tende a agradar a nossa própria alma, tecendo pensamentos de que, você merece, você já sofreu tanto, agora pensa um pouquinho você. Quando você precisou, ninguém te ajudou. A nossa alma enganosa. Mas o Senhor diz, se mandarem que caminhem 1 milha, irmãs, caminhem 2. Se baterem em uma das suas faces, oferece a outra face, irmã. Fazer o bem para quem te prejudicou, manifestar os frutos do Espírito Santo de Deus com aquele que te feriu, verdadeiramente agrada o coração de Deus. Então, ame, alegre-se, trabalhe para a paz, tenha paciência, seja amável, manifeste a bondade, a fidelidade, seja manso e tenha domínio próprio. Assim, agradamos a Deus e certamente seremos felizes. O inimigo é astuto e sabe como te atingir. Sabe quem ele usa para te atingir e sabe como tentar te enganar para agradar a sua vontade. Mas o nosso Deus é mais poderoso e através do Espírito Santo dele, que está em nós, nós conseguimos vencer e fazer a vontade do nosso Pai. E qual é a vontade do nosso Pai, irmãs? A vontade do nosso Pai é que venhamos a manifestar os frutos do Espírito Santo de Deus, para que façamos discípulos de Jesus, até quando completarmos a carreira, que possamos estar tão cheios da presença do nosso Senhor, que possamos nos alegrar ao oferecer a outra face, porque nos alegrar enquanto oferecemos a outra face é a vontade do nosso Pai. Queridas, eu não sou muito experiente, não sou, mas em muitas experiências da minha vida, percebi o quanto o reino de Deus cresce quando manifestamos o fruto do Espírito Santo. Nas mais variadas situações, quando qualquer pessoa agiria de maneira humana, esta é a hora de manifestarmos a presença do Senhor nas nossas vidas
e agirmos de forma sobrenatural. Assim, alcançaremos o próximo. Quando todos agiriam com ódio, nós amamos. Quando todos fariam confusão, nós perdoamos. Quando qualquer pessoa negaria, nós aceitamos. Quando qualquer um naquela situação estaria triste, nós nos alegramos. Quando qualquer um não perderia aquela oportunidade de fazer o mal, nós fazemos o bem. Assim é a vida daquele que está em Cristo, aquele que é movido pelo Espírito Santo de Deus. Sabe, irmãs, eu cresci vendo a minha mãe fazendo isso e sempre vi excelentes resultados. Agora, eu procuro reproduzir seus ensinamentos, mas hoje eu sei com quem ela aprendeu tudo isso. É uma técnica infalível. Minha mãe sempre disse: minha filha, nós vencemos o mal fazendo bem. Eu cresci ouvindo e vendo a minha mãe fazer isso. E hoje eu sei, sempre foi Jesus na vida dela. Sempre foi ele. Sempre foi o nosso amado Jesus. Ter uma vida com ele, com Jesus, é incrível. É viver o sobrenatural e o agir dele em cada detalhe. É ter o favor de Deus em todas as circunstâncias e manifestar os frutos do Espírito Santo de Deus é um privilégio, é inigualável. A certeza que tenho é que sozinhas jamais conseguiríamos, jamais poderíamos. Mas com o nosso Senhor, todas as coisas são possíveis. E agradar o nosso amado é tudo o que nós queremos, não é mesmo? Cumprir a missão do Senhor é a atitude mais linda que podemos ter. A recompensa, Jesus, o Senhor é tão bom, o Senhor é tão lindo, Senhor. O Senhor é o amado das nossas vidas. O Senhor é a alegria do nosso coração. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Então, queridas, essa foi a ministração dessa tarde. Deus abençoe cada uma em nome de Jesus.